Boa noite, pessoal. Oi, Marcelo, tudo bem? Já vou te colocar aqui. Ué? Ah, demorou. Oi, Lu. Marcelo. Acho que a câmera tá virada. Ah, virar aqui. Oi, É, tudo bom? tudo bom? Vou ajeitar aqui. Tudo bem. Ih, caiu. Peraí. Acerta aí. Caiu. Agora acertou. Agora vai ficar certinho. E aí, tranquilo? Tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô, eu pus o fone aí, fica legal. Ah, bem-vindo então, né? Boa noite para você, boa noite para a galera que está entrando. Estamos aqui no Segue a Lê, no Movimento Esporte Conecta. E o Marcelo, o doutor Marcelo, ele que é triatleta, pela descrição é crossfiteiro também, né, Marcelo? Não sabia desse lado, você já vai contar para a gente um pouquinho. E eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente e falar rapidinho com ele lá na base aérea de São José dos Campos, né? Quando ele fez um triatlo, eu estava lá na transmissão ao vivo, no Super Triathlon Brasil, da Tubig Sports, e aí ele estava lá dando o seu parecer também como atleta, como médico, junto com a gente. E bem-vindo, Marcelo. Fala um pouquinho de você, quem é o Marcelo, como atleta, como profissional. Depois a gente vai puxando aí o fio da meada. Ah, legal. Desculpa limpar a garganta. Obrigado, mas em primeiro lugar, pelo convite, Alessandra, de estar aqui conversando. Eu gosto muito de trocar ideia com a galera. Eu acho que a gente aprende muito quando encontra o pessoal do esporte, da área da saúde, e vai trocando vivências, acontecimentos, né, dicas. Então, eu sempre que eu vou numa competição igual aquela lá do CTA, a gente acaba conversando, encontrando gente em épocas que você fica um tempo sem aparecer numa determinada prova, e aí daí você volta e tem oportunidade de encontrar de novo. O pessoal está até mais de cabelo branco e tal. Então é muito legal trocar essas informações. Eu gosto muito de participar desses bate-papos aí. Então, vamos lá. Eu sou médico, cardiologista. Eu formei na Unesp, em Botucatu, lá nos idos anos de 91. Depois fiz cardiologia. Trabalhei muito tempo em hospital, como médico de UTI, de cateterismo, tudo. Mas desde 2007, 2008, eu voltei a praticar esporte, né? Eu nadava quando era garoto. E aí, depois que deu aquela sossegada na carreira médica, eu voltei até por uma questão de saúde mesmo. Eu estava Uhum. muito acima do meu peso, estava tipo 16 quilos a mais do que eu tenho hoje, estava com a Nossa, pressão alta, tinha várias coisas descontroladas nos meus exames. Então eu pensei, pô, eu preciso fazer um pouco de exercício até para lidar com o estresse do dia a dia, do trabalho e tal. Então aí comecei com natação, academia, corrida de rua, né, comprei uma bicicleta, daí fui para o triatlon, foi um pulo, 2 anos foi um depois eu já pulo. estava fazendo Ironman, e depois Legal. entramos nessa doideira aí. E bacana, né, Marcelo? Você se tocou antes que alguém se tocasse por você, né? Você, como médico e cardiologista, tinha que dar um exemplo, né? A gente ouve muito desses casos de pessoas que não são médicas, que acabam, né, pelo trabalho, ficando obeso, acima do peso, mas se salvam, né, pelo esporte. Que bacana que entrou e ficou, e de uma maneira mais forte para você hoje ainda, né, Marcelo? Você tem uma clínica, é isso? Isso, então, na verdade a clínica acabou juntando, né, o útil com o agradável, porque no começo eu praticava esporte por gosto mesmo,
para mim, eu competia por causa dessa questão pessoal de me superar, de resolver marcas, recordes pessoais, buscar classificação e tal. Depois é que eu fui percebendo que eu podia mostrar isso para as pessoas, o quanto isso tinha me feito bem, o quanto que isso era importante, assim, depois comecei isso com 30 e poucos anos, depois dos 40, 45, já com filho e tudo, você começa a se preocupar, né? Ah, vou fazer um pedal de 4 horas aí, vou participar de uma prova na montanha, vou correr uma maratona, você pensa, pô, vou morrer, vou deixar meus filhos órfãos, né? Então eu comecei a pensar na segurança da prática esportiva, né? Volta e meia a gente vê aí noticiário de jornal, determinado esportista, o atleta morreu jogando bola ou numa competição não sei do que. Isso é muito chocante, olha, porque a gente tem a ideia de que o atleta é um cara saudável, é uma pessoa saudável, um ser humano saudável. E depois eu fui ver, eu tenho pacientes que são maratonistas, que são diabéticos, insulino dependentes, a galera do CrossFit que é hipertenso, que tem colesterol alterado, que tem pedra no rim. Então, são coisas, asma, são patologias que medicadas, controladas, dão uma qualidade de vida plena. Então, a pessoa pode fazer tudo, ela não está impedida de praticar uma determinada modalidade esportiva, até competitiva, se tiver conhecimento dos seus limites, se souber da sua condição física e se cuidar. Então, uma coisa leva a outra. A saúde leva o esporte e o esporte leva a saúde. Então, eu acabei juntando tudo e acabei montando esse consultório, essa clínica, que é um laboratório de análise esportiva. Claro que não é voltado só para atleta, a gente gosta muito de pegar o iniciante, como você falou, o sedentário que quer, precisa de uma força para incorporar esse novo hábito de vida. Então, é mais difícil você criar esse hábito inicial, né? Aquela preguiça, e dá igual agora, nós estamos em dezembro, aí todo mundo dá aquele recesso de fim de ano, em janeiro aquele sofrimento para voltar para a academia, entrar em forma de novo. Então, é isso que é a ideia da clínica, da avaliação, do acompanhamento, é pegar esse pessoal, dar suporte, dar garantias de acompanhamento, dizer que a saúde está legal, e a gente acompanha junto, né? Não é uma avaliação isolada, momentânea, e diz, tua saúde está legal, vai, né, vai fazer o que você quer e uma boa. Não, volta e meia o pessoal me liga no meio de um ciclo, eu estou inventando de fazer uma maratona agora aqui, o que você acha? Então, pede a minha opinião, a gente gosta de participar dessa forma, entendeu? Junto com o ano esportivo do atleta. E o que você orienta para a gente? Já vai falar do Marcelo atleta, né? Ou podemos falar até junto. O ano que vem você já tem algumas provas alvo? Como que está teu calendário para o ano que vem? Não, essa é a época legal, né? Dezembro a gente chega e junta. Domingo passado eu fiz a última etapa do Troféu Brasil de Triatlon em Santos. Aí encerrei o ano esportivo, provavelmente eu vou correr no dia 31, São Silvestre, aqui em São José, que a gente chama de São Silvestre Joseense, que é a corrida da virada, 15K. Mas aí já é uma corrida com amigos, vou correr com a minha mulher junto, é mais uma questão de manter o motor ligado. Mas aí agora que eu vou pegar os calendários do ano que vem, oficialmente eu estou inscrito no Meio Iron de São Paulo, em setembro. Que mês que é, Marcelo? Se não me falha a memória, é setembro. Eu não estou aqui. Daí tem chão aí. Mas aí eu gosto de colocar uma prova grande em cada semestre e aí as outras menores, né? Triatlons menores. Acaba sendo treino, né? Então, eu acabo... eu não gosto muito dessa ideia de prova-treino. Eu acho que a gente... É prova-teste. Eu vou lá para me testar, para ver o que pode melhorar. Mas sempre tem esses circuitos mais curtos, essas provas lá do CTA, pessoal da Blue Series, da Tubig. São provas bem organizadas. E aqui no quintal de casa, então, o deslocamento é tranquilo. O nível é legal, né? De apanhamos dos cadetes lá da aeronáutica, uma surra em nós que demorou para acostumar com
Fizeram uma super prova, achei que eu ia arrebentar. Quando eu fui ver, fiquei em quinto. Ainda nem a molecada de 20 anos passou É, assim. é. E, e, Marcelo, quando você inicia o ano, né? Ou quando os atletas vão te procurarem para iniciar o calendário esportivo, quais são os exames básicos, assim, o que que você orienta todo mundo a fazer? Ah, essa época do ano, assim, tipo, final de novembro até março, seria a alta temporada do treino de base, da formação do calendário. Então, tem dois tipos legais de segmento, né? Tem aquela galera que aproveita essa fase que está esquentando o tempo, o verão está chegando, e diz, agora vai, esse ano eu vou entrar em forma, esse ano eu vou ter um calendário decente, eu vou tentar treinar com regularidade e tal. Então, é a pessoa que passa lá na clínica para fazer um check-up, para fazer uma avaliação. Tipo, quero saber se está tudo em ordem, porque em 2023 eu vou treinar com afinco, com determinação, vou procurar seguir certinho, tal, tal, tal. E tem a galera que já vem numa pegada já encaixada, que já conseguiu resultados, concluiu o ano, que já projeta melhoras para o ano seguinte. Então, aí já tem projetos mais ambiciosos, provas buscando quebra de recordes pessoais ou classificação para algum tipo de campeonato, ou índice, né? Alguma prova mais específica, mais desafiadora. Né? Então, esses fazem essa avaliação, tipo, para saber como que eles chegaram no final do ano. Então, como que o quanto que esse ano de treinamento me rendeu fisiologicamente. Então, Bacana. a consulta é primariamente uma consulta médica, uma consulta para avaliar condições de saúde, histórico de doença conhecida, histórico de doença familiar, se você tem algum sintoma quando treina, ou não, né? Um sintoma que te incomode durante o dia a dia. Se você faz algum tipo de tratamento, se toma remédio para alguma coisa, se você faz suplementação, se tem acompanhamento nutricional, a gente faz o histórico físico da pessoa, quanto que treina, qual é o ritmo de treino, a intensidade de treino, a frequência com que está treinando, para ter uma ideia mais ou menos de como que é aquele organismo. E depois a gente vai submeter esse atleta aos exames, tanto o iniciante, né, quanto o atleta mais avançado, a gente vai submeter aos exames e a ideia é que esses exames correspondam à história que ele contou. Né? Sim. Tem que ter uma correlação, um nexo para dizer, olha, realmente você está dentro do que você treinou esse ano, você teve uma resposta muito boa, tem atletas que depois fazem uma avaliação subsequente, você fala, olha aqui, ó, compara como que você estava o ano passado, você conseguiu treinar esse ano direitinho, olha como é que ficou, olha onde que as métricas melhoraram. Então, além daquela Nossa, que parte bacana. laboratorial lá, tipo, para ver como é que está colesterol, hemograma, Aham. creatinina, parte hormonal e tal, tem o ecocardiograma, que é um exame que eu gosto muito de pedir para ver a estrutura cardíaca, é um ultrassom, para ver estrutura cardíaca, tamanho de cavidade, hipertrofia de músculo. O coração também responde ao treinamento, ele também se adapta, ele é um músculo. Então, quando você faz exercício, quando você treina ele também. Então, ele melhora a Uhum. resposta de frequência cardíaca, a resposta de VO2. Então, esse coração é treinável, ele é adaptável. Todas as respostas, vamos dizer assim, provocadas pelo exercício são benéficas. Então, toda adaptação desencadeada pelo exercício é boa, é saudável. Diferente, por exemplo, de uma adaptação provocada por pressão arterial elevada, por Aham. doença, alguma doença de músculo cardíaco. A gente teve várias avaliações de disfunção pulmonar, por exemplo, em atletas que tiveram Covid. Então, você vê o tanto que esse pulmão acabou. E mesmo nessas, vamos dizer assim, essas, esses picos mais recentes, em que o número de internações diminuíram, e o Covid, nesses últimos ciclos, ficou mais semelhante a uma gripe, né? A pessoa teve, se tratou Uhum. em casa, já não tinha mais aquele medo de ir para o hospital e tal, muita gente já vacinada e tal, mas mesmo assim você via na sequência, no acompanhamento depois, um cansaço desproporcional, uma dificuldade de retomada de treinamento, uma falta
falta de ar assim provocada durante o treino um pouco mais exagerada do que o normal. Então, é da própria manifestação da doença. Então, acompanhar essa pessoa, pedir para ela ter um pouco mais de paciência, falar que vai ter uma retomada um pouco mais lenta, que vai precisar, né, buscar um pouquinho mais de alongar os prazos, né? Muitas vezes a gente trabalha a cabeça do atleta e fala, cara, não adianta você querer buscar índice para a maratona de Boston esse ano, porque a vida pegou, tem filho pequeno, tem escola, tem conta para pagar, mudou de emprego. Então, assim, se você for atrás disso, você vai ou se lesionar, ou se decepcionar, ou se desencantar com o esporte. Então, às vezes a gente vai pegando intimidade com o atleta aí, fala, ó, vamos reprogramar isso, né? Conversa com o seu treinador, Sim. faz umas outras provas mais de boa esse ano. Tipo, não transforma isso num peso, né? Numa coisa que você tem que, né? Um fardo para carregar. Não, o esporte é para ser É, leve. bacana o que você trouxe, que eu nunca pensei por esse lado, né? Acabar o ano para fazer os exames para ver como que você está baseado em todas as competições que você fez. Eu sempre me preocupei em fazer, né? Quando eu tenho um desafio mais longo, para poder ver se está tudo bem, se eu posso aumentar aquele volume de treinamento. E aí a gente faz aquele check-up geral. Agora, para controlar, assim, fechando o ano, interessante. Não tinha pensado sobre isso e nunca ninguém me indicou para fazer dessa forma também. Legal, gostei da forma que você está orientando. Pena A que a gente clínica fica onde? É São José dos Campos, né, é Marcelo? São José. Não, é pertinho, São Paulo. Não, a gente, na verdade, a gente pensa exatamente isso. Tem uma visão de atleta, né? Eu sou médico, mas Sim, quando eu não tinha esse tipo de recurso, eu me deslocava até São Paulo, eu procurava encontrar em São Paulo esse tipo de avaliação. Eu queria ter essa resposta. Então, a gente tenta montar um serviço, uma apresentação que atenda às perguntas do atleta, né? sim, sim. Então, Legal. é uma avaliação médica, não uma avaliação só técnica. Tanto que a gente não prescreve treino, a gente não orienta treinamento, a gente dá as métricas lá, muitas vezes discute com o treinador, discute com o preparador físico. Essa parte eu acho legal, porque quando eu converso com um atleta ou com um treinador, eu aprendo. Eu vejo Sim. que ele quer, o que ele aplica, porque os exames, principalmente o teste cardiopulmonar que a gente faz lá na clínica, que é aquele que faz a avaliação do Ah, VO2, com a é máscara, tudo, horrível. Já fiz esse daí, é muito ruim. Parece que a gente não consegue respirar naquele negócio. ele dá muita informação, mas primeiro, ele é um exame médico. Segundo, é um teste de laboratório. Então, ele segue um protocolo que não é um treino, não é uma prova, mas ele Aham. consegue pegar as variáveis do teu organismo acelerando, desde baixas velocidades até a tua velocidade de conforto, velocidades altas, tiro, VO2 máximo, máxima intensidade, até você pedir para parar. Então a gente tem uma fotografia, um filme de cada instante seu. Então consegue fazer uma análise metabólica, cardíaca, respiratória e depois passa esses dados para que a pessoa entenda o que está acontecendo com ela no treino, não o Sim. contrário. Né? Então eu sempre falo para o pessoal, pega aquela tabela das zonas de treino, né? Pega o seu treino, vai fazer o treino. Depois que você chegar, você olha o teu relógio e vê aonde que bateu ali nas zonas de treinamento. Não fala o contrário. Não ingessa aquela zona de treinamento e sai para fazer. Senão você já sai mais acelerado que o normal, tua frequência passa da zona pré-estipulada, pronto. Já estraguei o treino. Não é. Então faz o treino normal, pela sua percepção de esforço, pela orientação do seu treinador, e depois vai ver como que aquilo se encaixa na avaliação que você fez. Porque aquele exame é teu, são os seus parâmetros fisiológicos, não é uma adaptação de uma forma. Então é um retrato de como você está. E o mais legal depois, se você se prepara para uma outra prova, ou vai dar um salto melhor numa competição, para um desafio maior, aí você repete o exame, faz um teste de avaliação de estratégia de prova, e aí você vê onde que essas métricas melhoraram. Porque você está comparando você com você mesmo. E aí você fala, nossa, era aqui que eu tinha que melhorar, foi aqui que eu melhorei, por isso que meu rendimento melhorou aqui.
Então, a ideia é associar isso, ter contexto com o treino do atleta, ter contexto com o dia a dia da pessoa. Senão, fica só um exame, só um monte de número num papel que diz, ó, tua saúde está legal. Então, eu procuro contextualizar isso com o dia a dia do atleta. Porque como ele vai aplicar aqui. Tem que ter conexão com o que ele está fazendo. Tem que ser próximo dele. Não pode ser um negócio escrito em linguagem tipo jurídica. É verdade. Sabe o que Eu é? estou lembrando que a primeira vez que eu fiz na época que eu fiz o Iron também, aí meu técnico me orientou. Depois eu acabei fazendo mais tarde, só quando eu ia fazer uma maratona e tal, mas ficou só um número, porque na verdade eu que quis fazer, meio sem orientação, beleza, estava tudo em ordem, mas realmente precisa de um acompanhamento, né? Se a gente fica meio solta no, é muito exame hoje, né? A gente tem muito recurso, mas realmente tem que fazer uma coisa que tenha sentido. Senão a gente vai fazendo porque fez, porque lembrou, então acaba pedindo e então que bacana, que bom que você consegue dar essa visão para quem te procura, né? E doutor Marcelo, assim, quando a gente ouve falar, né, igual você mesmo comentou, tem muita gente muito atleta, infelizmente, que a gente vê da tal morte súbita, né? Você sendo cardiologista aí, tratando com atletas, o que você pode dar de recadinho para a gente em relação a isso? Porque vira e mexe o pessoal pergunta. Já fiz uma live sobre isso também, mas vamos aproveitar aqui nessa dica de final do ano, que o pessoal também fica. Né, não tem competição, de repente fica lá um mês parado, depois já quer voltar em janeiro exatamente treinando forte como estava, e não é bem assim. Por mais que a gente seja atleta, e por mais que a gente tenha tido um ano regrado, ficar um mês parado e voltar, ou ficar 20 dias parado e voltar, a gente tem que voltar com sabedoria também, né? Não ainda mais quando você vai ficando mais velho, quer queira ou não, a gente tem que ter outros cuidados. Não, eu acho você falou duas coisas muito legais. Primeiro, é o que fazer nesse final de ano, como a galera brinca aqui, para manter o motor ligado. Não deixar, porque o descanso, a pausa do final do ano, ela é importante. Você tem que dar aquela recuperada. Quem treina com regularidade, com intensidade, tem uma hora que você fica meio sacudo. Assim. Você não aguenta mais ver planilha, ver tudo verdinho. Você quer e você tem aquela cobrança, você não consegue jogar para lá e dane-se, deixa tudo para lá. Então, tem aquelas 2 semanas em que você pode tirar o pé e tal, é bom para a cabeça, psicológico é legal, é bom para trabalhar eu mereço esse descanso agora, mas não precisa enfiar o pé no balde, entendeu? Então, depois quando chega lá em janeirão, fica aquela semana da dor, né? Porque quando você volta, depois tudo dói, nada funciona, você vê que seus pés caíram lá embaixo, você fala, nossa, se eu soubesse que ia ficar tão ruim assim, não tinha parado. Sim, para, e você sabe que vai ficar ruim porque você já fez isso outros anos. Então, a ideia, assim, nessas semanas, como eu falei, primeiro não enfiar o pé no balde. A gente vai rever família, vai dar um pouco mais atenção para os nossos entes queridos, vai ter um pouco de folga no trabalho, mas dá para você treinar de baixa. Eu tenho uns treinos muito legais que é tipo, vai correr sem relógio. Entendeu? Corre o que você tiver afim. Pega um percurso que você conhece, todo mundo já treina num determinado percurso, vai lá e corre, vou fazer isso aí. E volta. Acabou o treino, acabou. Mas o que eu fiz? Não interessa, você se mexeu. Não sei nem quanto tempo ficou. Você fez o percurso, normalmente eu faço esse percurso em meia hora, 40 minutos, isso não interessa. Aí acordou, está cansado de manhã, vai depois do almoço, vai domingo à tarde. Então, essas semanas são importantes para você descomprimir isso, tirar a responsabilidade de treinar. Né? Mas manter esse envolvimento, né? Você pode subir a escada, pode sair para caminhar. Eu acho legal manter algum movimento. Nadar, às vezes mudar a modalidade. Né? Para quem corre, nadar um pouco. Para quem joga vôlei, praticar um pouco de ciclismo, pegar uma bike, dar umas voltas, fazer umas caminhadas, umas trilhas, entendeu? Mudar, de repente,
o enfoque, né? A modalidade que você pratica. E não exagerar na comida, né? Eu acho que é uma questão muito importante. Eu sempre falo, é o último final de... A gente não sabe, mas é o último final de semana que você vai passar vivo. Então, por que você precisa comer tudo que tem na ceia? Não vai passar a tomate, alface e creatina. E também não precisa comer tudo que tem lá só porque é gostoso. Então, eu acho que é um pouco mais de equilíbrio nessa época do ano, mas ela fica legal, né? Um pouco de moderação na bebida alcoólica, nos horários e tal, curte numa boa, né? Volta com um estrago um pouquinho menor, a retomada é mais fácil. Então, acho que nessa época do ano, né, manter, tem esses desafios, né? O pessoal gosta de fazer 10 quilômetros todo dia, na semana do Natal, do Ano Novo, quem pedala, pedala 100K, tem sempre uns desafios de, de base, né? Final Sem de ano. intensidade, nem nada. Essa é a questão do fim do ano. Agora, a questão da morte súbita que você estava falando é muito interessante, primeiro por causa daquilo que a gente já conversou. Sempre tem um impacto muito grande quando a mídia divulga um determinado Sim. atleta morreu. Tal. O que eu acho é que existe uma subavaliação, uma certa, eu não vou falar, a negligência não é a palavra, mas é um descuido, um descaso com a situação. Via de regra, a pessoa tem noção de um histórico familiar, de algum problema, ou de algum desconforto que vem sentindo durante o treino. É aquela questão de, depois eu vejo isso, entendeu? Não que isso garanta, mas Garanta, é né? importante, você começou a perceber alguma coisa diferente, ou faz os seus exames de forma séria. Existe uma discussão muito grande hoje em dia sobre esses check-ups protocolares, né? A gente brinca que são os exames básicos de convênio. O cara vai lá, fala, ó, preciso fazer um check-up. Vai lá, papum, pega aqueles pedidos, está tudo em ordem, pronto. Pega um atestado, leva na academia, uma coisa completamente pro forma, e na verdade não avaliou muita coisa. Se presta a uma coisa, como eu te falei, protocolar. Né? Não aprofundou o exame, não, não viu o esforço máximo, não desencadeou aquela frequência onde a pessoa tem. Às vezes chega atleta para mim e fala, quando eu passo da frequência X, eu sinto dor de cabeça, eu tenho tontura. E os exames todos que ele me traz, por exemplo, o teste ergométrico, todos com a frequência abaixo, interrompida, antes da frequência que ele mesmo relata o sintoma. Ele olha no relógio dele e fala, quando eu passo de 180, eu tenho tontura. E todos os exames dele param em 160 e pouco, 172. Então, você tem que pôr o cara acima dessa frequência para ver o que é. Nem que seja nada. Mas você tem que Sim. mostrar para ele, ó, você passou dessa frequência, né, mais de uma vez, às vezes você tem que repetir esse exame. Você repete o cardiopulmonar, avalia de novo, compara com o resultado anterior. Né? E porque contraindicar exercício é um negócio muito complicado. Chegar para uma pessoa que gosta de praticar esporte, que gosta Me de fala, fazer uma tem que determinada atividade, parar. e falar, você tem que parar, você tem que estar muito embasado, você tem que ter provas, documentos de que realmente, porque o exercício ele é benéfico. Ele ajuda pacientes em fila de transplante cardíaco. Ele melhora a condição Sim. cardiopulmonar de pessoas precisando trocar o coração. Muitas vezes o coração Eu tenho. Só um pouquinho, eu estou tentando segurar aqui o negócio que eu vou ficar em pé só. Só um pouquinho, doutor Marcelo. Tem alguns atletas que eu já conversei, que são atletas transplantados também, e inclusive é... Ai, gente, não estou conseguindo parar o negócio aqui, vamos ver se não vai cair o celular. Inclusive, para atleta transplantado, é recomendado também continuar a atividade física, né? Nada contra quem ser transplantado fazer exercício físico. sim, existem algumas métricas, existem algumas coisas que você vai fazer até por bom senso. Por exemplo, uma pessoa que tem, sei lá, desmaios, um tipo de desmaio sem etiologia, simplesmente é uma síncope que não está relacionada a uma doença, é um reflexo vasovagal, por exemplo. É só um reflexo, mas ela perde a consciência em determinadas situações.
Aí essa pessoa chega lá no consultório e fala, eu quero ser nadador de águas abertas. Aí eu falo, é complicado. Porque se você desmaiar nadando no mar, o que você vai fazer? Você vai nadar de boia, vai Teve na morrer afogado. Olimpíada uma de nado sincronizado, não foi, doutor Marcelo? Não foi isso? Parece Sim, que ela já. exato. Mas essa nadadora específica, ela já Ela sabia já da síncope, ela já sabia, conhecia né? o problema dela. A treinadora É, era alerta disso. E quando ela perdeu a consciência, foi a nadadora, a treinadora que pulou na piscina e resgatou ela. Então ela faz uma modalidade que tem uma supervisão, e com isso tira ela do risco. Né? Mas como que essa pessoa que poderia nadar em mar aberto, ou poderia não era fazer aberta. mountain bike com downhill, alguma coisa assim, É, poderia perder o é, sentido é. descendo um morro e ter um acidente, uma fratura, alguma coisa assim. Entendeu? Então, aí você fala, cara, né, nesse caso, você aconselha mudar a modalidade. Mas isso é exceção da exceção. Que normalmente a gente faz, no máximo, é adaptar. O que a gente faz na maioria das vezes é entender o que está acontecendo, mostrar para a pessoa, ter entendimento do que ela tem, para que ela possa tomar junto com a gente a melhor decisão possível. A ideia sempre é liberar para realizar a atividade física, para que a pessoa consiga treinar. Ah, então tá bom. Eu quero fazer Ironman. Mas você quer fazer Ironman porque você quer buscar vaga para mundial, você quer ser, né, tá entre os top Porque é 10, os top simplesmente 5 do mundo, ou você quer completar. concluir uma prova com qualidade, com tranquilidade, no ritmo que a sua saúde permite. Então, existem níveis diferentes. Exato. Eu acho importante, assim, que a pessoa entenda o que ela tem, entenda como estão suas condições clínicas, como são suas condições de treinamento, até porque um treinador mesmo pode falar isso. O treinador pode chegar para um determinado atleta e falar, cara, o ano não encaixou, não deu certo, você não dá para você vai fazer essa ultramaratona. A gente reprograma por ano que vem. Então, se um treinador consegue falar isso, um médico também pode. Olha, a gente vai precisar reprogramar melhor, né? Nesse meio tempo a gente coloca alguma outra coisa no lugar, simplesmente não proíbe. Oh, você não pode fazer isso. Chega muito paciente para mim, eu sou a segunda, terceira opinião, quarta opinião, porque todas as outras contraindicaram. E aí você vai, Exato. impulsa, É. investiga, olha tal, e acaba não liberando assim, levianamente, mas você coloca dados em cima, porque o entendimento do coração do atleta é diferente. É. O nível de esforço que ele faz, a treinabilidade, a adaptação que esse coração tem, as respostas que esse coração tem, são diferentes da população normal. Entendeu? Eu acho que aí faz toda a diferença, e você sabe que eu, né, sou parceira aí do Movimento Médicos Atletas, que justamente preza pelo que você preza como médico, e vocês têm a visão diferente. Os médicos que praticam exercício, os médicos atletas, têm uma visão diferente. Então, isso tá óbvio para mim, e é o que eu procuro trazer também para todo mundo que sempre tá vendo nossas lives, porque se você é praticante de atividade física, se você quer também, né, ter uma vida mais regrada, resultado nos treinos ou completar as provas, então procure alguém que consiga olhar com mais. Vocês vão olhar melhor, com mais carinho nossos exames, né, Marcelo? Porque se a gente tiver alguma lesão, se a gente tiver que parar até por infecção de ouvido, alguma coisa assim, vocês vão saber o que dizer para a gente para não ficar tão traumático e a gente não precisar ficar esperando aquela lesão ou aquela dor parar para continuar fazendo o que a gente gosta, né? Porque falar para um atleta parar é complicado. E aí a cabeça pode deprimir mais do que a dor que ele já está sentindo. Então tem que Não, saber sem dúvida, conversar, acho que faz parte do todo. sem dúvida nenhuma. E principalmente o iniciante, a pessoa que quer começar, né, no exercício. Porque vê lá, você, estou correndo maratona, estou fazendo Ironman, estou nadando não sei quanto, remando. Tal. Todo mundo começou do zero. Todo mundo começou no dia Sim, um. Então, criar mecanismos, né, eu falo que criar condições agradáveis para que a pessoa crie o hábito de fazer exercício. Então, primeiro ela vai lá, vê
a saúde, vai fazer a avaliação. Depois ela fala, que tipo de modalidade que eu faço, que eu treino para entrar em forma? Eu sempre respondo, o que você gosta de fazer? Primeiro você tem que fazer alguma coisa que te agrade. Não adianta nada você fazer um esporte que teoricamente coloca você em melhor forma física, mais rápido, sei lá, natação. Todo mundo fala que é esporte completo, isso, aquilo outro. E a pessoa não gosta de molhar o cabelo. E depois vai trabalhar cheirando cloro, academia é longe de casa. Então, não adianta, ela não vai aderir. Eu falo, acha uma coisa que você pode fazer. Arrume orientação para fazer isso, não faça da sua cabeça. Não cola planilha de amigo, de colega, não pulsa, não monta treino pela internet. Tem gente que estudou para isso, vai poder. Se você gosta de academia, vai numa academia. Se você gosta de treinar sozinho, arruma um personal, vai num estúdio. Se você gosta de treinar na rua, vai numa praça. Tem dezenas de opções. Entendeu? Mas, primeiro, procura orientação, no seu nicho, e crie uma condição assim, que te seja favorável. Se você gosta de treinar cedo, se você é uma pessoa do dia, organize o seu dia para você começar a treinar e depois fazer o restante. Se você gosta de treinar no final do dia, já leva as coisas na hora que você for trabalhar. Se você for voltar em casa para daí buscar a mochila, você não vai mais. Então já sai, já leva, deixa no carro. Arruma uma academia perto do trabalho ou no caminho da sua casa que te impeça de passar em casa. Ficar pendurado, acabou a brincadeira. Já tive as duas experiências. Quando, não, eu passo em casa. Às vezes que eu passei em casa é difícil. Ou tem que sair com a mochila no ônibus, no carro, onde for mesmo, para parar direto. É batata isso. Porque aí você fica pensando, você entra em casa, é só mais hoje, mas não. Tem que criar uma rotina, né? Até para o cérebro se acostumar que assim vai funcionar, né? Seja de manhã ou seja à tarde. Já tive as duas experiências aí. Mas para o pessoal que está começando é bom lembrar disso, né? Porque parece que é tão simples para a gente que já entrou na rotina, mas quem está começando, é bom ouvir isso, né, Marcelo? Sim, tem um estímulo, assim, faça com pessoas que estão próximas a você, até pegar esse ritmo inicial. É interessante, né? Se você gosta de companhia, tem gente que prefere botar um fone no ouvido e sair ouvindo uma música e tal, tudo bem. Mas no começo é interessante, mesmo que você faça agora num nível mais elevado, por exemplo, mesmo todo mundo tem o seu treino individual. Você vai fazer o seu treino. Se for treinar junto de bando, vira bagunça e ninguém encaixa nada. Vira aquela bagunça toda, aquele pega, todo mundo querendo passar na frente do outro. Então, faz o seu treino, uma vez ou outra, vai coincidir esse treino recreativo. Esse treino que todo mundo junta no final da semana, depois tem um café, tarará. Ali você socializa, você confraterniza e tal. Mas antes, cada um faz seu treino. Um nível mais, sabe? É assim que faz. Mas a socialização que o esporte tem também é muito importante. Sim. Essa questão de você encontrar pessoas num ambiente legal, agradável, que nem é, por exemplo, a largada de uma prova. Eu acho muito a energia que tem na largada da prova é muito bacana. Então, para quem está já procurando um estímulo, já treinou um pouquinho e tal, eu falei para vários atletas. Vai assistir. Ou vai assistir, vai assistir. Pega essas corridas de rua normais, esses campeonatos que tem de natação na praia e tal, ou de bicicleta, se inscreve. Não tem problema. Alguém vai ser o último. Alguém tem que ser o último. A vitória não é quem cruza a linha de chegada, é quem alinha na linha de largada. Só de você ter ido até ali, para mim você já ganhou. E vai lá e vê como que é. Você acha que eu concluí todas as provas que eu comecei? Eu ganhei todas as provas que eu comecei? Eu não quebrei um monte de provas. Então, como que se aprendeu? Errando. E aí depois você vai aplicando isso. Então, a gente junta o médico, junta o atleta, depois vira um bate-papo, aí depois encontra o pessoal numa competição por aí, todo mundo, e aí, tá, não sei o que. Você acaba ficando conhecido no meio. Se deixar, eu fico horas e horas falando disso. E é o que você falou aqui, ó, tem uma amiga minha, eu morava no Rio e eu treinava só no mar, né? E eu sinto muita falta dessa,
igual você trouxe, tem a questão da socialização, de você encontrar as pessoas. Hoje eu estou nadando sozinha, né? E eu vou ter a oportunidade de estar lá agora na sexta-feira dela, já avisei ela, falei, avisa tal pessoa também, porque é o momento de eu encontrar, né? Foram 4 anos com a galera lá, treinando no mar e faz diferença, né? E ela também, de tanto treinar no mar, ela fez uma primeira prova longa esse ano de revezamento, mas são 13 quilômetros de revezamento, ela que tem já mais de 60 anos, até fiz uma live com ela, nada ela, o marido, então isso é muito bacana. E o que ela comentou aqui quando você falou, a energia na largada das provas é incrível mesmo. E a Cris aqui também está falando, cada fase é uma experiência. Então a gente tem que fazer, vou pegar a experiência da Cris aqui, né? A gente tem que experimentar para ter a experiência necessária para poder saber se a gente vai ser fundista, velocista, se a gente gosta mais de X prova ou da outra, Sim, sim. nos bastidores. Se ela está aqui, eu estou até falando com uma outra que fez a primeira prova, já saiu, ela estava na live de Águas Abertas esse final de semana, e ela falou, eu acho que eu gosto mais de prova mais longa, porque chegou na terceira boia, aí que eu estava começando a me soltar, né? E então é bem isso, tem que se conhecendo. O Gustavo aqui também, que eu sei que é um que está iniciando aí nas águas abertas, mas está treinando bacana, aí ó, já quer fazer Itapanhaú, mas Itapanhaú são 15 quilômetros, se eu não me engano. Tudo bem que é descendo o rio ajuda, mas vamos lá, pergunta pro teu técnico aí se já é a hora, Gustavo. E é isso aí, ó. Teve, esse final de semana estava cheio de prova também, né? Você fez Santos esse final de semana, Marcelo? O Troféu Brasil encerrou esse É, domingo. Foi uma prova bem legal, bem legal. já Na verdade, fiz. eu acho que essa ideia de experimentar, principalmente assim, a questão do esporte enquanto ferramenta de qualidade de vida. Tá bom, Sim, você é mais total. competitivo, você busca índice, você busca. Tem gente que tem mesmo amador, que tem patrocínio, que tem uma pegada mais competitiva, isso é ótimo. A superação, a briga na hora do vamos ver ali é individual, é com você mesmo. É você com você mesmo. Tanto faz se tem 5.000 pessoas largando com você na maratona, ou se tem 3 ou 4 pessoas largando com você numa prova de rio. Então, é interessante você se testar, mas é interessante você fazer isso com conhecimento, porque Exatamente. você procura. Então, eu sempre falo, procure um treinamento adequado. É o tipo da situação em que é um investimento. Treina de forma adequada, se alimente de forma adequada, procure uma qualidade de sono boa, invista na sua saúde, conheça o seu estado médico, seu estado de saúde, os seus parâmetros, como que você está evoluindo, que é um processo, como você falou. Você não pode começar a correr hoje, querer fazer uma maratona no início de fevereiro. O corpo dela não se preparou para isso, então a chance dela sofrer com isso, fazer uma prova que vai machucar o corpo dela, ter lesão osteomuscular, ter uma prova que vai ser desagradável para o corpo dela. Fisicamente vai ser muito dolorosa. Então ela vai, não gosto disso, não é para mim. Mas foi um salto inadequado, um preparo inadequado. Eu já fiz isso, já dei grandes saltos, quebrei em maratona, não estava preparado para isso. Então, assim, a gente aprende pela dor, mas tenta transmitir isso para as pessoas. Exato. Invistam no processo, na ideia de que para você melhorar, você tem que treinar. E para você É. treinar, você tem que fazer isso todo dia. Quando alguém Gostei fala disso, assim está para mim, no processo. eu gosto de competir. Eu falo, não, você tem que dizer para mim que você gosta de treinar. Que competir é consequência do teu treino. Competir é a cereja do bolo. Você tem que É, gostar de treinar. Tem que é, treinar todo dia. Você tem que competir 4, 5 vezes por ano. exatamente. Aí pegando esse gancho aí, voltando lá no começo, quando você virou atleta e você virou e começou já, virou, né? Quando você retomou tua carreira aí de esportista e você decidiu já entrar para o triatlo, Marcelo, e já foi para fazer as provas longas, já foi para o Iron.
Como que pegou, como que o triatlo te pegou? Não, então, falando disso que eu te falei, do processo, né? Eu voltei a nadar em 2002 para perder peso e controlar a minha pressão arterial. A ideia era emagrecer 16 quilos. E eu gostava de nadar, sempre gostei. Em 2005, se montou lá na academia que eu nadava um embrião de um grupo de corrida de rua. E aí a galera me chamou, vamos começar a correr de sábado, tal, tal. E eu comecei a correr. Eu nem gostava de correr. E uma das coisas que eu fazia muito lá na academia era a aula de spinning. Eu podia fazer ou de manhã bem cedo, na hora do almoço. Eu trabalhava bem na frente da academia. Então, no final das contas, isso foi em 2005. Em 2008, eu pensei, eu vou comprar uma bicicleta. Então, você vê, eu comecei a nadar em 2002. Em 2008, eu comprei uma bicicleta. Em 2009, eu comecei a pedalar. Em 2010, eu comecei a fazer o Troféu Brasil. Em 2010, 2011, 2012. Em 2011, eu fiz o Iron de Florianópolis. Aí, a partir daí, eu já tinha pego o ritmo. Depois eu fiz Iron em 2014, 2017. Depois mudei para o meio do Iron. Aí fui encontrando a prova. Parei, fiquei 10 anos sem fazer prova olímpica. Fiz muita prova de mar aberto. Depois entrei no CrossFit, porque minha mulher faz CrossFit e me levou lá para treinar junto com ela. Tinha todo esse negócio de treinar junto, casal e tal e coisa. E se deixar, eu vou fazer beach tênis, judô, jiu-jitsu, pular corda. Se você for chamando, eu vou fazendo coisa. Eu adoro exercício. Vai me animando, eu vou lá, né? Vamos jogar um pouco de beach tênis. Vamos embora. Vai topando. Então, eu fui construindo esse triatleta, entendeu? A gente acabou fazendo prova no exterior, fazendo prova disputando tempo, índice e tal. Mas sempre foi uma questão, a pandemia. Parou, deu um break, parou. Demorou para retomar, tal, mas foi um processo. Fez parte do... Assim como quando nasceu minha menina mais nova, eu tinha feito o Iron de Fortaleza, depois vi que não dava para continuar treinando naquela intensidade, aí você tira o pé, muda um pouco, muda o trabalho, coloca um plantão. Então, tem épocas que as coisas vão, tem épocas que as coisas não vão. Quando não vai, adapta, né? Tira um pouco o pé, curte um pouco, faz aquele ano sabático, faz aquele semestre meio de boa, não precisa ficar competindo o tempo todo, como você falou. Às vezes você vai mudando a expectativa, e aí não precisa competir o tempo todo, não tem que buscar índice o tempo todo. Eu não consigo mais fazer os tempos que eu fazia 10 anos atrás, nem quero, Deus me livre, de fazer os que eu fazia 10 anos atrás. Que bacana. Marcelo, foi um prazer aí te conhecer um pouquinho mais, que a gente se encontre, né, em outras competições aí, ou até mesmo na tua clínica. É que eu estou morando em Minas, Marcelo, eu não moro em São Paulo. E aí por isso fica complicado, Mas... Muita competição que a gente vai encontrar por aí, essas abertas, essas competições a gente vai acabar cruzando. Você vai uma hora aparecer aqui em São José, então vai tomar um café lá na clínica, vai lá conhecer o espaço, ver o que a gente faz com os atletas. Bacana. Vai ser um prazer te receber. E vocês têm que trabalhar começo de ano, né, Marcelo? O pessoal é tudo pronto para poder começar a temporada, tem que atender os atletas. Aí é difícil ter férias coletivas aí para vocês. Na altíssima temporada, a galera tá procurando. Até março a gente vai pôr muita gente em ordem. Mas é legal que durante o ano também sempre tem um ajustezinho para fazer. O pessoal está entendendo isso que eu te falei, do investimento na saúde, do investimento nessa questão. Né? Obrigado. Estou vendo agradecimento aí. Obrigado por ter acompanhado a gente. Elizabeth. A Betinha, minha amiga, que eu te falei. É isso aí. E a Cristiane treinar com segurança. É verdade. Vamos começar aí 2023 treinando com segurança. Quem não viu a live, depois volta lá um pouquinho. O Marcelo deu algumas dicas pra gente. E obrigada, Marcelo. Bom final de ano aí para nós, né? Que a gente se encontre brevemente o ano que vem, então. Com certeza. Até o ano que vem alguma prova aí. Tchau, tchau, Marcelo. Tchau, boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.